Ronaldo Abranches. Sou eu. Olá você que está na rede e adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. São destaques do programa de hoje. Na crônica do professor Ronaldo Abranches, como apagar uma escrita de 45 anos. Brasileirão, é possível algum time ultrapassar o trator do Mengão? Enquanto isso, segue o líder. O que vem por aí? Quais os jogos que serão destaques no futebol brasileiro nesta semana? Seleção brasileira já está a 4 partidas sem vencer e sem convencer. Será se a unanimidade já virou crise? No apito final, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho desta semana? Esses são destaques que você vê aqui no programa que pega no seu celular. O futebol contém algumas curiosidades que transcende aí a questão esportiva e muitas vezes entra na esfera psicológica, eu diria até esotérica. Uma delas sempre foi chamado pela imprensa de escrita, também chamada de tabu. Escrita é quando algo que insiste em sempre acontecer, independentemente das circunstâncias. Assim aconteceu com o Flamengo, que há 45 anos não conseguia vencer o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro no Paraná. Isso leva os envolvidos, principalmente os jogadores, a acreditar que na escrita e com isso deixando que aquilo aconteça de maneira repetitiva, pois já estava escrito. Esse fenômeno que também é chamado de tabu. O jogo entre esses dois clubes gerou aí muita expectativa, não somente pela liderança do Flamengo, mas principalmente pela escrita de 45 anos. O Flamengo, que virou um rolo compressor aí, né, nas últimas rodadas, pelo menos aí as últimas 10 rodadas, passaria pelo Atlético Paranaense, que há 45 anos não consegue? O jogo foi complicado como sempre, mas esse time do Flamengo foi uma borracha que apagou aquela escrita de 45 anos. Por isso, talvez hoje possamos responder uma pergunta: como apagar uma escrita no futebol? A resposta é simples: usando a borracha da competência e de um modelo mental mais positivo. Pelo menos essa é a minha opinião. No próximo bloco, vamos repassar o final de semana na rede. Não saia daí. É rapidinho, é VaptVupt. Estamos de volta no programa Bola na Rede, na TV que pega no seu celular. Mais uma rodada aí, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais bola na rede nessa 25ª rodada. São os resultados desta 25ª rodada. Em Goiás, Goiás 1, CSA 0. No Maracanã, Fluminense 2, Bahia 0. Em São Paulo, Palmeiras 1, Botafogo 0. No Rio Grande do Sul, Internacional 0, Santos 0. Em Ceará, Ceará 1, Avaí 0. Em São Januário, Vasco 1, Fortaleza 0. No Paraná, Atlético Paranaense 0, Flamengo 2. Em São Paulo 1, Corinthians 0. Atlético Mineiro 1, Grêmio 4. Chapecoense 1, Cruzeiro 1. A média de gols, né, por partida, na semana passada, que já tinha reduzido de 1,9 para 1,8, nessa rodada caiu mais ainda. Deu aí uma média de 1,6 gols por partida.
ou seja, tivemos menos bola na rede, né, nessa 25ª rodada. Após esses resultados, a classificação então ficou assim definida. Segue o líder Flamengo em primeiro lugar com 58 pontos, em segundo agora o Palmeiras com 50 pontos, em terceiro o Santos com 48, quarto lugar o Corinthians com 43, quinto lugar o São Paulo com 43, sexto lugar o Grêmio com 41, sétimo lugar o Internacional com 39, oitavo lugar o Bahia com 38, em nono lugar o Goiás com 36, décimo lugar o Atlético Paranaense com 35, décimo primeiro o Atlético Mineiro com 31, décimo segundo o Vasco da Gama com 31, décimo terceiro o Botafogo com 30 pontos, décimo quarto o Fluminense com 29, décimo quinto o Fortaleza com 28 pontos, décimo sexto o Ceará com 26 e agora já na zona de rebaixamento em 17º o CSA com 25, em 18º continua o Cruzeiro com 22, 19º o Avaí com 17 pontos e na lanterna o Chapecoense com 16 pontos. O futebol é um esporte que integra, que faz amigos, por isso no Bola na Rede, todas as semanas temos um amigo visitante, um boleiro que adora futebol, como você que está na rede. E no programa de hoje, o meu grande amigo, professor Cirineu, acho que não precisa dizer, que todo mundo já sabe, botafoguense, né, sofrendo aí esse ano, e veio dar a sua opinião, a sua percepção, né, sobre o futebol. Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. Cirineu, para você, o que foi o destaque nessa 25ª rodada? Ronaldo, é um prazer estar participando do Bola da Rede com você, é sempre uma satisfação poder estar falando do futebol. Eu diria que o destaque dessa rodada, na realidade foi uma rodada com poucos destaques, né? Nós temos que manter que o Flamengo manteve a sua hegemonia, a sua superioridade no campeonato, e como você mesmo falou no início da sua crônica, quebrou um tabu, eu considero como um destaque, e os demais jogos também, que a maioria venceu em casa, portanto não teve muita surpresa na rodada, mas algumas vitórias sendo muito importantes, a do Vasco, que vem saindo da zona de rebaixamento, eu considero uma vitória extremamente importante para o campeonato, o Fluminense, que ganhou do Bahia, o Bahia é um time forte, o Fluminense também vem reconquistando a sua posição no campeonato, também a gente pode destacar essa vitória tanto do Fluminense quanto do Vasco, e a principal foi o Flamengo manter a distância, que está aí consolidando praticamente a conquista do campeonato em 2019. Perfeito. Para o bem, né, do campeonato, seria interessante que o Flamengo perdesse pontos e houvesse aí uma aproximação, né, entre aí pelo menos o segundo e terceiro colocado. E seria muito bom para o Campeonato Brasileiro, porque daria, né, uma maior competitividade, né? Então, isso que todo mundo espera, que em um determinado momento, né, e é natural, vai ter um momento que o Flamengo vai perder pontos. Todo mundo esperava que fosse nesse jogo, por isso eu também coloco como o jogo de destaque, porque a expectativa era muito grande em relação a esse jogo. Todo mundo estava esperando que o Flamengo fosse perder por dois motivos, principalmente. O desfalque dos seus jogadores e essa escrita, né, esse tabu em que o Flamengo não ganhava lá no estádio do Atlético Paranaense. Mas acabou não acontecendo e manteve aí essa distância, esse distanciamento aí entre o primeiro lugar do segundo colocado. Segue, tem muita rodada para rolar, né? Ou seja, nós de 38 rodadas estamos na 25ª. A grande questão, Cirineu, que a gente percebe aí em todos os programas esportivos, né, de todas as emissoras, rádio, televisão, jornal, não é tanto a questão da distância de 8 pontos, né? Tivemos caso, o próprio Flamengo em 2009 mostrou que ele estava lá, né, na 24ª
a rodada a 8 pontos, né, do líder, que na época era... E chegou e foi campeão. A questão, né, da discussão que a gente percebe é a maneira que o Flamengo tem jogado, né, a superioridade que o Flamengo tem demonstrado ao seu jogo. Isso que tem levado muitos cronistas, especialistas, a estar afirmando que esse ano vai ser do Flamengo. O que você acha? A bem da verdade, o Flamengo ele tem uma grande torcida e ele conquistou ainda mais torcida com o time que ele está hoje. E aí tem duas torcidas do Flamengo, aquela que torce para o Flamengo ganhar e a outra que torce para o Flamengo perder. Portanto, ele é o destaque porque todo mundo torce contra o Flamengo. E todo mundo, os flamenguistas com certeza vão torcer a favor e todo o restante tudo torce contra o Flamengo, porque quer ver ele perder ponto. E a bem da verdade, o que você colocou muito bem, o Flamengo há muitos anos vem tentando montar time e agora conseguiu montar um time que está realmente destacando no campeonato. Então a gente assiste o jogo do Flamengo, é difícil bater o Flamengo hoje, com as equipes que nós temos aqui no Brasil. A equipe mais forte que a gente teria, que pudesse combater o Flamengo, seria o Grêmio. E a gente percebeu no jogo da Libertadores que o Flamengo ainda foi muito superior ao Grêmio, principalmente no primeiro tempo. Depois conseguiu equilibrar. Mas a bem da verdade é que o Flamengo está com uma equipe muito forte, muito bem estruturada. Não está fácil bater o Flamengo do jeito que ele está jogando. Agora, tem um ingrediente aí também que chama atenção e tem chamado a atenção de todos, porque, obviamente, o Flamengo montou realmente um grande elenco. Exatamente esse time ainda, né, não estava ainda montado quando esteve na mão do Abel, mas grande parte dos jogadores já estava, e mesmo assim o Flamengo não estava conseguindo mostrar um grande futebol. Então, tudo bem, tem realmente um grande plantel, mas o que vem, né, de diferente é o técnico, a maneira que o técnico está treinando o time, conseguindo tirar o melhor de cada jogador. Aí tem um ingrediente, né, que a gente tem que analisar com muito cuidado, que é um técnico que vem de fora, com uma filosofia de jogo diferente dos técnicos aqui no Brasil, e por isso está chamando a atenção. Realmente, o técnico do Flamengo fez a diferença, está fazendo a diferença, porque ele tem uma filosofia de jogo diferente. Então ele soube aproveitar bem o elenco que tem nas mãos, é coisa que o técnico brasileiro não está conseguindo fazer. Os técnicos medalhões brasileiros, que você observar aí, o Mano Menezes, o Luxemburgo, o Filipão, ninguém conseguiu. O Filipão estava com um time excelente na mão também, o time do Palmeiras, não conseguiu evoluir, né? O Santos está com um time com um plantel bem mais fraco do que o Palmeiras, mas tem um técnico estrangeiro, com uma filosofia diferente de jogo, e está conseguindo manter aí uma posição razoável dentro do campeonato, está brigando, né, nas pontas. Então a gente observa que o técnico realmente faz a diferença com a filosofia de trabalho, da maneira como que ele está trabalhando, e é o que a gente precisa evoluir também no Campeonato Brasileiro, né? O futebol brasileiro precisa evoluir nesse quesito. Aproveitando, né, essa nossa reflexão em relação ao futebol brasileiro, a maneira de jogar e a postura e a competência do técnico, eu vou aqui puxar para a seleção brasileira, que também nessa semana teve 2 amistosos. A gente, de uma certa forma, criticou em função de não ter buscado amistosos contra a Alemanha, contra grandes, né, times, para realmente testar. A gente criticou o fato que já tinha uma previsão que ia tirar jogadores importantes de alguns clubes e não iria utilizar, foi o que aconteceu. Mas a grande questão que eu queria colocar e aproveitar essa nossa discussão aqui sobre estilo de jogo, sobre competência de técnico, para falar exatamente da seleção brasileira, que é o melhor, né? A escalação, né, da seleção brasileira não é muito questionável. Você pode ter ali um ou outro jogador, mas, ou seja, na seleção realmente é o que tem de melhor. A nata do futebol está lá na seleção brasileira, mas não tem tido um bom desempenho. Os 2 jogos, esse último de ontem, né, de domingo, um futebol com muito cruzamento na área, parecendo um time pequeno,
tendo ali a nata do futebol brasileiro. E aí a gente vai num clube, né, no Flamengo, que não tem a nata, né, que ali tem um bom plantel, mas teoricamente a seleção tem valores, né, que é a nata do futebol. E não tendo realmente uma postura em campo que a gente gostaria. E aí, no início do programa eu coloquei, né, porque o Tite, ele foi unanimidade, a gente até chamava de unanimitite, uma doença, né, que o Tite era unanimidade. Mas será se isso está virando crise da maneira que o Brasil está jogando, sem realmente criatividade, sem grandes articulações, jogando com um time, né, que não é potência no futebol mundial? O que você acha em relação ao time da seleção brasileira? Pois bem, uma crítica que eu vou fazer ao futebol brasileiro, primeiro é o planejamento. A gente fala do futebol brasileiro, a gente culpa o treinador, a gente fala da maneira, mas a seleção brasileira reúne poucos dias antes dos jogos. Então, para trabalhar, colocar uma filosofia de jogo, eu acredito que teria que ter mais tempo, que é difícil isso acontecer em virtude dos calendários dos clubes, não tem como acontecer. Agora, além desse fator, eu também considero que o Tite precisa evoluir mais, mudar a sua filosofia de jogo, ser mais agressivo, ter uma filosofia mais bem treinada, que compete mais com o futebol europeu. E ainda tem outro aspecto do desempenho do time. No que diz respeito ao desempenho do time, eu acredito que você marca jogos com seleções não muito expressivas, o jogador não fica tão assim, fica mais preocupado com não machucar do que apresentar um bom futebol, do que ter um bom desempenho. Quando marca o jogo contra uma seleção mais expressiva, parece que o jogador quer competir mais, trabalha mais, produz mais. Isso também tem muito a ver motivacional. Isso tem muito a ver com relação do desempenho do time. Agora, realmente o treinador precisa variar mais o seu estilo de jogo. Não pode ficar naquele estilo que não tem nada, não tem novidade, não tem nada, né? E aí, como reúne em pouco tempo, fica difícil de estar treinando algum tipo de jogada diferente. Então, ele já tem que ter uma filosofia diferente para quando chegar nos treinamentos já fazer exatamente algo diferente para poder... E mais uma vez, o Neymar, né, machuca, né? E não jogou apenas 8 minutos, ou seja, não consegue realmente desempenhar o seu futebol na seleção brasileira. Na Copa América ficou, né, e foi muito bom a gente ter identificado a não dependência do Neymar, que isso é importante, né? Infelizmente, vamos esperar aí para ver se realmente o técnico Tite melhora o desempenho da seleção brasileira. No próximo bloco, estaremos trazendo o que vem por aí, as expectativas da próxima rodada do Brasileirão. Não saia daí, é rapidinho, é Pact-Vupt. Estamos de volta! E agora, o que vem por aí? As expectativas dos próximos jogos. Lembrando aí que a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro terá os seguintes confrontos: Grêmio e Bahia, CSA e Atlético Mineiro, Fortaleza e Flamengo, Cruzeiro e São Paulo, Palmeiras e Chapecoense, Vasco e Botafogo, clássico carioca, Goiás e Corinthians, Santos e Ceará, Avaí e Internacional, Fluminense e Atlético Paranaense. Cirineu, para você, qual seria o destaque, a grande expectativa dessa próxima rodada? Além da expectativa de torcer para que o Flamengo perca pontos, que isso é uma expectativa que toda rodada o pessoal está tendo e nós temos isso, né? Além disso, eu vou destacar... Principalmente quem não é flamenguista. Exatamente. Para o bem do campeonato, né? Senão vai ficar muito ruim o Flamengo distante assim. O Vasco e Botafogo, eu considero, é um jogo de 6 pontos, onde o Vasco está numa crescente, o Botafogo está descendo cada vez mais. Mas quando é clássico regional, isso acaba? Isso acaba, mas, de qualquer forma, é um resultado, é um jogo, uma expectativa muito grande, porque quem vencer é um jogo de 6 pontos, vai estar numa posição melhor e vai deixar o outro na pior. O outro que eu considero também é o jogo do Grêmio e Bahia, que são dois times que estão brigando ali para aproximar
do Z4, né? Está com a pontuação boa, e quem vencer também fica numa situação melhor. Eles poderão trocar de posição. Isso fica essas duas expectativas que vem por aí. Além de dar o destaque também o jogo do Cruzeiro e São Paulo, que o Cruzeiro precisa reabilitar no campeonato e vai pegar uma pedreira que o São Paulo também está crescendo. Então esses três é o meu É destaque. impressionante esse plantel do Cruzeiro continuar sem conseguir realmente vencer no Brasileirão, né? E a cada rodada vai aumentando a pressão. Agora vai jogar em casa, porém com o São Paulo, que está numa crescente com o novo técnico, Fernando Diniz. Realmente é uma grande expectativa. O jogo em casa aumenta a pressão, né, Ronaldo? Sem dúvida. Porque ele tem que ganhar. Tem que ganhar. Essa semana houve mudanças, né, na diretoria do futebol. O Perrella voltando, né, a mandar o futebol do Cruzeiro. Muito bem, e a minha expectativa também, né, como de todos, é em relação ao jogo do Flamengo, conseguirá realmente perder pontos, né? Essas são as principais aí, expectativas dessa semana. No próximo bloco, o apito final. Estamos chegando ao final de nosso programa. E no apito final de hoje, para quem vai o cartão amarelo? Quem vai o cartão vermelho dessa semana? Fique ligado, é rapidinho, não saia daí, é VaptVupt. Estamos de volta, e agora no apito final. E no apito final de hoje, Cirineu, para quem você dá o cartão amarelo? Cartão amarelo eu vou dar para a seleção brasileira, que há 4 jogos não vence e precisa melhorar seu desempenho. Então a expectativa é que nós possamos melhorar. Cartão amarelo, então, para o desempenho da seleção brasileira. O cartão amarelo, né, de hoje é para a seleção brasileira, mas de maneira especial para o técnico Tite, pelo desempenho da seleção brasileira. Eu acho que é totalmente incompatível, né, um time jogando com recursos que não deveria ser, né, de uma seleção brasileira que tem habilidade, que tem jogadores, né, com condições de ter maior movimentação e criação, sobretudo criatividade, né, no desempenho, principalmente no ataque. Muitos jogos, né, muito jogadas e aí de cruzamento na área que é para time limitado que não tem recursos, e a seleção brasileira é a nata do futebol brasileiro. Talvez a seleção brasileira precisa de volta a olhar a origem, né, do futebol brasileiro. E o cartão vermelho? Para quem vai o cartão vermelho dessa semana? Cirineu, para quem você manda o cartão vermelho? Cartão vermelho vai para o Montenegro do Botafogo, que deixou vazar um áudio aí falando sobre a equipe do Botafogo, sobre jogadores, coisas particulares, que isso não pode ocorrer dentro de um clube, não pode ocorrer dentro de uma liderança como é o Montenegro, que tem aí vai voltar para o futebol do Botafogo, e ele não pode deixar transparecer isso, principalmente na situação que o Botafogo está vivendo hoje, que precisa mais do que nunca unir o clube, e as palavras que ele colocou lá, a fala dele, na realidade é desagregadora. Então o cartão vermelho vai para ele. Olha, né, o que é os dirigentes do futebol brasileiro. Como que o técnico novo, né, que acabou de ser contratado, né, vai trabalhar sabendo que a ideia de uma pessoa forte politicamente do grupo, talvez a mais forte politicamente, já tem em mente que ele não serve para comandar o time do Botafogo. É uma coisa absurda. Então, realmente merecia mesmo, foi muito bem dado aí o cartão vermelho para esse dirigente. Eu gostaria de dar o cartão vermelho de hoje, né, mais uma vez, para o jogador Neymar. Contusão, isso pode acontecer, né, algo involuntário, pode acontecer com qualquer jogador, né, mesmo nós aí, peladeiros, constantemente estamos, né, tendo esse tipo de situação. O cartão vermelho vai muito mais pela cabeça do jogador. Será se essas contusões repetitivas do Neymar não tem sido pela maneira como ele tem tratado o seu principal instrumento de trabalho, que é o seu corpo, que é a sua mente,
Essa é a grande questão. São muitas. É um jogador que não tinha histórico de contusões. Aí, de repente, principalmente depois que foi lá para o PSG, começou a ter contusões de maneira frequente. Então, para mim, mais uma vez, o cartão vermelho vai para o jogador Neymar. Estamos encerrando mais um programa Bola na Rede. Gostaria aqui imensamente agradecer a participação, o brilhantismo aí do nosso programa, ao meu amigo Cirineu, por ter nos dado aí a sua percepção, né, na rodada dessa semana. Deixe aí as suas considerações finais. Agradeço a participação, Ronaldo, estou sempre à disposição de vocês. É sempre bom poder falar de futebol aqui no programa Bola na Rede, extremamente importante. E fico aí aberto, quando você convidar, estaremos aqui para dar a nossa opinião. Muito obrigado. Esse é o Bola na Rede. São situações, né, de discussão, de percepção sobre o futebol que acontecem em todos os bares, em todas as esquinas, no trabalho. Futebol realmente é o esporte, a paixão do brasileiro. E aqui nós reproduzimos exatamente o que acontece todos os dias, em todos os lugares. Cada um é um técnico de futebol, cada um tem a sua opinião sobre o futebol. Muito obrigado aí por estar ligado no programa Bola na Rede. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está na rede, a você dedicamos este programa. Na próxima semana estaremos aqui novamente na TV que pega em seu celular para levar até você tudo de mais importante que rolou e vai rolar no futebol. Aqui foi o programa Bola na Rede. Até o próximo programa.